Boa tarde a todos e a todas. Prazer tê-las aqui. Sem maiores delongas, queria agradecer aos patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas às minhas costas e à minha frente. Agradecer especialmente aos 3 participantes desta mesa por terem aceitado o nosso convite. São pessoas que, francamente, dispensam apresentações mais prolongadas. São 3 profissionais do direito da mais alta qualidade. Tem uma reflexão sobre o mundo do direito e da sua interação com a vida política no Brasil. Por isso foram chamados a participar deste primeiro painel. Cada qual terá 20 minutos para fazer a sua exposição, pois teremos a oportunidade de uma conversa com a plateia, um intervalo de meia hora e voltaremos para o segundo painel, cujo assunto será fundamentalmente economia e sociedade, para usar uma fórmula antiga. Professor José Eduardo Faria, a primeira intervenção é sua por 20 minutos, por favor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu gostaria, na divisão aqui do trabalho, de tomar como referência o tema da exposição, o tema do nosso debate, que é a respeito da judicialização das políticas públicas, atuação do Ministério Público, reforma política, quer dizer, um pouco Deus e sua obra e, infelizmente, o Brasil nesse contexto. A minha ideia é tentar tomar como referência o contraponto da Constituição, que completa 30 anos, que tem sido bastante criticada como sendo uma das responsáveis pela dificuldade de se gerir o Brasil. Eu gostaria de recuperar historicamente alguns indicativos que talvez ajudem a entender que essa Constituição, que tem os seus defeitos, mas também tem as suas virtudes, tem sido, de certo modo, demonizada, ou tem sido, de certo modo, tratada de uma forma superficial. Quando veio a convocação da Constituinte, em 1985 para 86, com a morte do Tancredo e Sarney assume a presidência, se nós olharmos o país, nós tínhamos, primeiro, uma sociedade fortemente fraturada, uma sociedade conflitiva, uma sociedade heterogênea. E nessa sociedade heterogênea, os mecanismos de formação das nossas identidades coletivas estavam erodidas. Havia um forte robesianismo social, não havia expectativas comuns de justiça, não tínhamos valores comuns, não tínhamos comportamentos sedimentados e tínhamos um forte processo de desorganização econômica com base na inflação. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, a inflação, quando Sarney assumiu, foi, em 1985, 235% ao ano. Com a intervenção artificial, com o congelamento de preços do plano cruzado, a inflação cai em 1986 para 65% ao ano. E a Constituinte começa a funcionar em 1987 com 415% de inflação ao ano. E ela é promulgada em 1988, no dia 5 de outubro, com uma inflação anualizada, segundo a Fundação Getúlio Vargas, de 1.037,6%. O que eu quero dizer, basicamente, é que, quando nós olhamos a Constituição, essa Constituição foi escrita em cima de uma sociedade rota, em cima de um contrato social esgarçado. Ou seja, havia uma forte dificuldade. Nós temos um constituinte, o presidente Fernando Henrique aqui, que pode dizer melhor do que eu o que ele encontrou, mas nós tínhamos uma sociedade rota, uma sociedade fraturada, com uma enorme dificuldade de se legislar para uma sociedade tão dividida, onde não se podia ancorar um sistema normativo com um mínimo de efetividade possível. Quando a Constituição foi promulgada, no ano seguinte, em 1989, a inflação pulou para alguma coisa em torno de 1.091,3%. Ou seja, ela continuou, quer dizer, ela saiu de 415 para 1.037 para 1.091. Em 1989, quando a Constituição já estava em vigor, os tribunais começaram, pela primeira vez, a interpretá-la. E isso vai abrindo precedentes, não é? Em 1990, alguns desses precedentes já estavam sendo objeto de alguma pacificação pelos tribunais superiores. A inflação chegou a 1.476%. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que essa Constituição foi escrita dentro de um quadro de uma sociedade que estava, naquele momento, potencialmente explodindo.
E isso vai fazer com que, num determinado momento, a Constituição tenha tido algumas virtudes e muitos defeitos. Eu começo pelos defeitos. Num primeiro momento, a Constituição, a meu ver, glamorizou demais o formalismo após décadas de autoritarismo. Quer dizer, se valorizou muito uma concepção de democracia liberal e uma certa ingenuidade no sentido de que haveria uma onipotência do texto constitucional. Eu não estou descaracterizando a importância de um texto constitucional, mas eu estou trazendo uma questão que, para os professores de filosofia do direito, é importante. Em que medida a Constituição é uma obra fechada e acabada, ou a Constituição é uma obra aberta em contínua evolução? Não é? Naquele momento prevaleceu uma visão que nós chamamos de formalista, normativista, de que ela seria um texto fechado e acabado, e havia, portanto, uma fé ingênua na onipotência do texto constitucional. Em seguida, não houve uma percepção muito clara das raízes estruturais da crise fiscal, não houve uma percepção do dilema governabilidade, legitimidade, porque essa inflação, de alguma maneira, vinha permitindo uma acomodação indefinida de interesses privados e corporativos com o setor público. Havia uma certa incompreensão, ou talvez um desconhecimento, das modificações ou das transformações mundiais, quer dizer, a transição do trabalho fordista para o trabalho pós-fordista, flexibilização da produção, sucateamento ideológico, aquilo que geraria a queda do Muro de Berlim mais à frente, etc., etc., e também havia uma inconsistência de métodos legislativos e de modelos doutrinários, ou seja, a doutrina do direito constitucional, a doutrina do direito público, a Paula e o Oscar podem falar disso com mais competência do que eu, naquele momento eram doutrinas absolutamente superadas, eram doutrinas, de certo modo, não conectadas com a realidade brasileira. E havia, além do mais, uma visão muito conservadora de uma democracia representativa como apenas e tão somente regra do jogo. Nesse momento, nós temos aí algumas questões que não foram respondidas na Constituinte, porque, de certo modo, nós tivemos uma crescente presença do PT, que não tinha uma expressão numérica na Constituinte, mas tinha um poder de articulação, enquanto aquilo que depois vai se chamar de centrão vinha se dividindo em interesses setoriais da economia agrícola, o agronegócio, a economia financeira, a economia industrial e por aí vai. O que eu quero, em outras palavras, dizer é que, naquele momento, nós tivemos um processo de emparedamento, um processo de quase que de paralisia decisória, e nesse processo de paralisia decisória, nós começamos a perceber, ou pelo menos escrevi muitas coisas a respeito disso, que havia uma estratégia do legislador. Essa estratégia do legislador era bastante clara, A mídia não percebeu isso. Tudo aquilo que, de certo modo, pudesse ser objeto de algum consenso, de alguma negociação entre as partes, basicamente, de um lado, as forças lideradas pelo PT, e de outra, na época, pelo deputado Plínio de Arruda Sampaio, e de outro lado, o Centrão, liderado pelo deputado Roberto Cardoso Alves, tudo aquilo que, de certo modo, caminhava na linha de uma negociação ou de algum consenso, aquilo era objeto de uma técnica normativa, e essa técnica normativa, basicamente, é uma técnica que se vale por normas com texto fechado, normas com conceitos objetivos, normas com conceitos determinados. E tudo aquilo que, de certo modo, não era objeto de negociação, não era objeto de consenso, tudo aquilo que, de certo modo, era novo, tudo aquilo que, de certo modo, lidava com a necessidade de se tutelar uma sociedade cambiante e explosiva, as duas partes tinham medo de trabalhar no sentido de criar normas fechadas, normas com conceitos determinados, normas com textos objetivos. E eles optaram por uma estratégia que é a estratégia de trabalhar com o que nós chamamos de princípios ou normas programáticas. São diretrizes de conduta, são diretrizes éticas, são orientações doutrinárias que o legislador deixa para os operadores de direito, deixa para os próprios legisladores, deixa para o próprio judiciário. Qual é a característica, dos princípios? Os princípios são, pela sua natureza, vamos dizer, porosos. Os princípios se expressam por conceitos indeterminados. Os princípios são deliberadamente vagos. Os princípios têm, na realidade, três funções básicas. Eles exercem uma função normativa, eles exercem uma função ideológica e eles exercem uma função retórica. A função normativa é, o princípio, atribui significação aos textos legais.
Quer dizer, por isso que vocês, quando abrem a Constituição, vocês têm os 3 ou 4 primeiros capítulos extremamente principiológicos. Eles lidam com a questão da dignidade do homem livre, a dignidade do trabalho, o fim social da lei, o fim social do contrato, o fim social da propriedade. Quer dizer, essa ideia de fim social é claramente uma ideia principiológica que tenta atribuir significado aos textos legais. Os princípios, exercendo uma função normativa, estabelecem critérios redefinitórios do ponto de vista de normas jurídicas. Os princípios disciplinam a ação institucional dos juristas. Do ponto de vista ideológico, os princípios tentam homogeneizar as expectativas. Quer dizer, imaginemos uma sociedade altamente dividida, com expectativas as mais variadas possíveis, com expectativas ou com demandas que não cabem no produto interno bruto da economia brasileira, e nesse momento o legislador se vale de uma linguagem principiológica cuja ambiguidade permite que ele atraia apoio, permite que ele persuada diferentes grupos sociais de que os seus interesses estão sendo vamos dizer, captados pelo legislador. E eles também tentam socializar, os princípios têm o papel de socializar os juristas com viés estamental, quer dizer, eles dão uma linguagem própria para os juristas, independentemente das suas formações, das suas inclinações ideológicas. E com isso também os princípios, além de uma função normativa e além de uma função ideológica, os princípios têm uma função retórica. Eles oferecem um rol de argumentos para o raciocínio jurídico. Quer dizer, o raciocínio jurídico hoje é basicamente um raciocínio que depende dessa combinatória entre normas com texto fechado e normas principiológicas com texto aberto. Qual é o problema que nós tivemos com a Constituição? Diante de um contexto inflacionário como esse, de uma sociedade dividida, como eu mencionei, não houve outra saída para os constituintes a não ser, num determinado momento, optar por um número bastante elevado de princípios. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que, de um certo modo, e isso é paradoxal, de certo modo, o que pode ser atribuído como uma das falhas da Constituição, mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, é uma das virtudes que a leva a sofrer vários testes de estresse e sobreviver, é exatamente o fato de que ela é principiológica. O fato é de que nós nunca tivemos no Brasil uma Constituição tão repleta de princípios em relação, proporcionalmente falando, às normas, como a Constituição de 88. Como eu disse, isso, de certo modo, gera problemas. Uma Constituição com muitos princípios tem problemas de identidade doutrinária, tem problemas de não oferecer segurança jurídica e certeza do direito para a sociedade. Mas, por outro lado, ela torna o ordenamento constitucional mais adaptável, mais maleável a uma sociedade cambiante, a uma sociedade tensa, a uma sociedade potencialmente explosiva. Quais são as consequências que nós tivemos nesse caso dos princípios? Primeiro, nós tivemos, eu tenho aqui quatro tendências. A primeira é que, exatamente como nós temos um número muito alto de princípios, e esses princípios têm de ser, vamos dizer, aplicados aos casos concretos, o que nós vamos perceber, num primeiro momento, é que os juízes de primeira instância, que são juízes jovens formados pelas faculdades de Direito, quando o programa já havia sido revisto e disciplinas como Sociologia do Direito foram introduzidas como disciplinas obrigatórias, portanto, esses juízes são sensíveis a um entendimento dos conflitos sociais, o que os velhos juristas não eram capazes de fazer. Esses juízes, quando interpretam os princípios a casos concretos, eles acabam fechando esses princípios, eles acabam dando um sentido objetivo a esses princípios. E, nesses momentos, eles são colegisladores. Quer dizer, nesse momento, não é? Eles são colegisladores. Muito que se fala da judicialização da política não é porque há, por parte dos juízes, uma compulsão pelo ativismo. Na realidade, o simples fato de existir princípios e o simples fato de os juízes não poderem deixar de dar uma resposta às partes nos casos de primeira instância, isso invariavelmente os leva a fechar o sentido das normas e, nesse momento, eles estão colegislando. E, nesse momento, se rompe uma separação entre o trabalho político do legislador e o trabalho técnico, pretensamente neutro, pretensamente objetivo do juiz. Segundo, isso também vai gerar, não é? Essa, vamos dizer, aplicação de princípios pelo judiciário vai gerar um confronto intergeracional nos tribunais.
Se vocês olharem, isso não aparece. A mídia não tem muita sensibilidade para acompanhar o que está acontecendo. Há uma forte oposição, há uma forte tensão entre juízes de primeira instância, juízes federais de primeira instância, juízes estaduais de primeira instância, juízes trabalhistas de primeira instância e a cúpula dos tribunais superiores ou os tribunais regionais federais trabalhistas ou os tribunais de justiça do Estado. Na reforma trabalhista do presidente Fernando Henrique, como na reforma trabalhista do presidente Temer, isso ficou absolutamente claro. Tanto o governo Fernando Henrique quanto o governo Temer tiveram uma fortíssima oposição dos juízes de primeira instância. Mesmo os juízes federais também resistiram à reforma do Judiciário, a emenda 2004, que originariamente é um projeto do deputado Hélio Bicudo, mas posteriormente é plasmado, quer dizer, envolvido pela bancada do PSDB e é aprovado no dia 29 ou 30 de dezembro de 2004 pelo Congresso. E aí o que nós vamos perceber é exatamente, não é, a resistência dos juízes federais, principalmente dos juízes federais, a, vamos dizer, qualquer mudança, qualquer reforma trabalhista, qualquer reforma do Judiciário, qualquer reforma previdenciária. O terceiro ponto, não é? É um ponto que, num determinado momento, vamos dizer, esse caráter mais ambíguo, mais poroso, mais vago, mais indeterminado dos princípios, gera um novo tipo de hermenêutica jurídica no Brasil. Nós sempre trabalhamos com a ideia de uma hermenêutica menos criativa, mais estrita, mais dogmática, mais normativista, mais fechada, partindo do pressuposto de que a interpretação jurídica seria uma interpretação mecânica, premissa maior, premissa menor, conclusão necessária. Quando os princípios são vagos, por serem vagos, eles admitem interpretações mais abertas, interpretações mais extensivas. E quanto mais princípios nós temos, maior a tendência, principalmente da magistratura de primeira instância, a, vamos dizer, enveredar por interpretações extensivas. Nós chamamos, desculpem o latim, de interpretações praeter legem, interpretações mais criativas, interpretações mais extensivas. E, por fim, a quarta consequência é de que as interpretações extensivas, com base nos princípios, permitem que haja, do ponto de vista da recepção do direito brasileiro, ou da recepção no direito brasileiro, de uma forte influência de institutos jurídicos de natureza anglo-saxônica, quando nós temos hoje uma tradição, a tradição brasileira é uma tradição de direito franco-românica. O que eu quero dizer com isso? Resumindo, porque o meu tempo está acabando, a tradição jurídica franco-românica, que é a arquitetura que nós temos do direito brasileiro desde o tempo do Império, desde o tempo da Constituição de 1824, que vem bater na Constituição de 1988, é a tradição de um direito burocratizado, fortemente apegado a uma sistemática de prazos e recursos, fortemente atrelado à autonomia do judiciário, à independência do juiz podendo julgar, enquanto os institutos legais do direito anglo-saxônico, da Common Law, são mais desburocratizados, valorizam os precedentes, não tem tanta perda de tempo com votos pomposos, retóricos, ruibarbosianos, como nós podemos ver pela TV Justiça. E isso, de certo modo, acaba permitindo uma renovação, ou acaba permitindo um certo envolvimento do direito brasileiro, cujo, vamos dizer, frame é um direito franco-românico, de alguns institutos jurídicos de natureza anglo-saxônica. Eu chamo a atenção de vocês para, basicamente, um instituto que é muito importante. É exatamente o direito penal econômico, o mesmo direito penal econômico que está por trás das decisões da Força-Tarefa da Lava Jato, na Procuradoria da República, lá na Força-Tarefa de Curitiba, e nos juízes federais de Curitiba, Sérgio Moro, e do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Se nós olharmos bem, nós vamos perceber que essa legislação é uma legislação que foi constituída informalmente num primeiro momento, ela foi pensada por um grupo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em Paris, gerando o GAFI, Grupo Anti-Lavagem de Dinheiro, para tentar deter a máfia e o terrorismo europeu. Isso, de certo modo, fica pronto ali na altura de 1985, 1986. Os países membros da OCDE se comprometem a trazer essa legislação, a aplicar essa legislação para esses países. O governo do presidente Fernando Henrique, nós não somos membros da OCDE, faz um acerto por meio do ministro Nelson Jobim, e essa, vamos dizer, legislação penal vai entrando no Brasil, vai entrando com valores anglo-saxônicos, e isso vai constituindo, com o tempo, a consolidação de um direito penal econômico fundamentalmente plasmado por uma matriz, do ponto de vista da sua arquitetura jurídica, bastante diferente da nossa matriz brasileira.
Eu chamo a atenção de vocês para dois aspectos muito rápidos. O primeiro caso, no caso do mensalão, o que é que nós vimos? Nós vimos que, fundamentalmente, alguns juízes, a começar pelo relator Joaquim Barbosa, no caso do mensalão, era um homem que estudou no exterior, que tinha uma forte sensibilidade para o direito anglo-saxônico, e a geração de advogados criminalistas contratados pelos empreiteiros tinha uma tradição de direito, uma formada no direito penal franco-românico. Não sei se vocês se recordam, todos esses advogados, de alguma maneira, acabaram, quase todos esses advogados, acabaram perdendo as causas, prevaleceram os votos e os pareceres do ministro Joaquim Barbosa e os votos de ministros, vamos chamar, aspas, mais modernos, mais sensíveis a esse diálogo com o direito anglo-saxônico. Se nós olharmos agora, todos os procuradores da Lava Jato em Curitiba tiveram alguma experiência em Oxford, em Londres, ou tiveram alguma experiência em universidades americanas, Columbia, Yale, Harvard, Berkeley e Stanford. Se nós olharmos, o Sérgio Moro tem experiência nos Estados Unidos, não sei se o Marcelo Bretas tem experiência nos Estados Unidos. O que eu quero mostrar para vocês é que a, vamos dizer, explosão de princípios na Constituição acaba, de alguma maneira, favorecendo a entrada no Brasil de novos modelos, de novas, como é que eu vou poder dizer, de novas arquiteturas jurídicas, de novos institutos jurídicos, de uma nova maneira de se pensar o direito. E nesse momento, eu vou passar a palavra que está terminando, não é? O que nós estamos percebendo é que a Constituição brasileira tem alguns problemas complicados do ponto de vista da governabilidade da economia. Ela tenta, do ponto de vista das cláusulas pétreas, impor uma ordem jurídico-política para a eternidade. Ela bloqueia a capacidade de autodeterminação jurídica das gerações vindouras, ela impõe às gerações futuras encargos vindos do passado, ela inviabiliza ou dificulta a adoção de novas técnicas de gestão, de controle e direção em face da transterritorialização dos mercados e da interdependência dos Estados-nação com os organismos multilaterais, mas, por outro lado, é uma Constituição, como eu disse, que, olhando-a de uma maneira muito fria, nós não podemos satanizá-la, demonizá-la totalmente. Quer dizer, ela tem algo que, a meu ver, é fundamental. Ela tem uma longevidade, ela garantiu, pelo menos em algum momento, um patamar, ainda que pequeno, de expectativas comuns de justiça. Ela permite que, de alguma maneira, a sociedade brasileira ainda mantenha um certo conforto com a ideia de contrato, com a ideia de função social da propriedade, com a ideia, não é, da função social do direito, do fim comum do direito, etc, etc, etc. Eu faço, portanto, e paro aqui, uma análise em que eu tento exatamente mostrar friamente. A Constituição é fonte de problemas, mas cuidado, não é? A meu ver, tirar a Constituição, revogar a Constituição, possivelmente pode ser um erro. Há o risco de se abrir um processo e não saber como é que esse processo vai ser fechado. Eu tive uma longa conversa, não quero dar o nome, com um dos principais economistas, trabalhou no governo do presidente Fernando Henrique e é apontado, no caso de pelo menos um presidenciável como futuro ministro da Fazenda, que me fez uma consulta específica sobre a reforma constitucional. E eu disse a ele o seguinte, quer dizer, você, por favor, não corra o risco de propor uma reforma. No máximo que você pode fazer é apresentar propostas de emenda constitucional que tentem desidratar a Constituição no sentido de tirar certas normas constitucionais ou certas normas de gestão da economia, vamos dizer, da estrutura constitucional e as coloquem para a infraestrutura constitucional, resgatando maior liberdade do ponto de vista da gestão da economia. Ou seja, eu tenho, ainda que seja crítico da Constituição, eu a defendo em alguns aspectos, acho que é bastante significativa, acho que se nós tirarmos a Constituição, abrirmos o processo, nós não sabemos como vamos fechá-lo. Oscar e a Paula têm mais experiência nisso do que eu. A impressão que eu tenho é que se nós revogarmos essa Constituição, o Judiciário desmorona com interpretações absolutamente conflitantes, aquilo que resta de segurança jurídica vai para o espaço. Portanto, a minha visão é uma visão, vamos dizer, analítica. Eu tenho um certo pessimismo de razão, gostaria de ser também, tenho um certo otimismo de vida, mas não gostaria de ter tanto pessimismo de razão como eu tenho hoje. Há um velho autor chamado Norberto Bobbio, que no momento mais crítico da Itália, quando viu a direita crescer, infelizmente, o que nós vimos hoje, ele advertiu dizendo: isso vai terminar mal, eu sou um cético racional, um pessimista da razão. Eu acho que eu posso dizer que eu sou um pessimista da razão. Todo pessimista da razão tem uma análise que permite, criticamente, ver o que está sendo passível, vamos dizer, de reforma e ver aquilo que eventualmente pode sobrar. Obrigado.
Eu não resisto à brincadeira. Certamente inconveniente. O general Mourão me segredou que você será um dos primeiros nomeados à comissão de notáveis, que redefinirá o marco constitucional. O economista Jacques... Ele... Bom, que é o Pércio. É o Pércio. Cara. O Pércio é um dos melhores amigos há 40 anos. Maria Paula. Bom, muito boa tarde. Eu começo agradecendo o convite. Para mim é uma imensa honra estar aqui na presença do presidente Fernando Henrique, a quem eu cumprimento, na pessoa dele, todos os demais presentes. Cumprimento meu professor, meu mestre, Zé Eduardo Faria, meu amigo Oscar, cumprimento o Sérgio Fausto. E quero dizer que eu também tenho um otimismo, acho que não tenho esse pessimismo de razão, talvez porque eu tenha menos razão, mas eu tenho mais otimismo e um otimismo de ação. Eu vou acompanhar aqui, eu fiz uma pequena apresentação, e eu começo dizendo, eu vou falar um pouco vou falar da judicialização da política, mas incidentalmente. Eu vou falar das políticas públicas, que eu acho que são uma grande inovação da Constituição, e eu tenho a impressão que é uma inovação que não estava prevista no momento inicial, e ela acabou produzindo uma coisa diferente, e é isso que eu vou procurar expor, do ponto de vista jurídico. E começo usando uma tripartição, ou uma tridimensão, que vem de um estudo feito pelo Oscar, uma pesquisa. Você publicou uma parte em 2013, 2017. Eu achei interessante aquela apresentação das 3 dimensões. Na verdade, não é absolutamente original, mas você coloca ali, eu acho que com uma boa leitura, a dimensão jurídica, a dimensão política, a dimensão social da Constituição. Na dimensão, eu vou realçar um pouco a dimensão jurídica, porque eu acho que esse debate da Constituição está sendo muito mais feito pelos cientistas políticos do que pelos juristas. Eu acho que os juristas estão um pouco tímidos. Então, acho que a gente tem que fazer uma leitura, e, nesse sentido, a minha fala vai dialogar muito com a do professor Faria. Do ponto de vista jurídico, a expressão que o Oscar e o Rubens Gleiser, o Dimitri usam é a rigidez complacente. É uma Constituição muito emendada, mas em que as emendas, em termos gerais, não desfiguram o seu sentido, ao contrário, elas reforçam o sentido. E aqui eu acho que a sintonia com a fala do Faria é completa, no sentido de que a Constituição tem um mecanismo de adaptabilidade, de ductilidade, quer dizer, ela vai sendo emendada, e graças a isso é que ela ficou em vigor, passando por inflexões significativas, mas ela permaneceu em vigor. Então, texto longo, analítico, oriundo de um processo extremamente participativo, que é uma coisa que tem sido reforçada agora em todas as comemorações e celebrações dos 30 anos. É uma Constituição, e aí eu faço também um diálogo com isso. Eu não acredito, eu vou terminar minha fala com isso, eu não acredito e não vejo prosperar falas nem de uma nova Constituinte e nem sequer de uma reforma ampla da Constituição. Eu sou muito cética em relação a isso. Eu acho que são balões de ensaio, mas eu não vejo isso prosperar. E, em parte, como tem sido explicado, por conta desse lastro, dessa participação social, e, em parte, por conta do próprio resultado das políticas públicas. Tem uma solidez na amarração da Constituição que acho que vai ser difícil desfazer. Essa é a minha leitura. Há críticas de que esse texto era casuísta, corporativo, utópico, excessivo, irrealista, ingovernável, mas, aparentemente, essa crítica ela não sustenta. A gente vai ver que não é isso que aconteceu. Apesar de haver muitas emendas, são 99, além das emendas de revisão, a gente vai ver que as emendas não são aleatórias. Tem um sentido nas emendas. Uma parte grande dessas emendas, ela tem o propósito de completar e de especificar, de explicitar diretrizes da Constituição. Então, eu acho que as emendas elas fazem parte de uma lógica normativa, e eu, mais uma vez, concordo com o professor Faria no sentido de entender que existe uma originalidade na linguagem jurídica da Constituição, mas eu acho que ela além da questão que é muito percebida na judicialização, ela está presente numa dimensão organizativa sobre a qual eu vou falar um pouco mais. Então, eu acho que existe uma resiliência, quer dizer, a tibieza das propostas da Constituinte, ou mesmo reforma ampla. Isso não está no horizonte
apesar de ter sido proposta, já foi proposta pelo Comparato, já foi proposta por outras, por pessoas de uma e de outro lados do espectro, mas eu não vejo procedência nisso, no sentido de alimentar um processo que vai ficar. O excesso de emendas é uma característica do nosso processo constituinte que viabilizou ajustes e mudanças de direção. Do ponto de vista da política, esse estudo, essa expressão do Oscar e da equipe é que há um consensualismo político, que a Constituição tem essa característica, e isso também é muito reforçado pelas retrospectivas que a gente vem ouvindo. Quer dizer, todo mundo pôde pôr, todas as forças políticas da época puderam pôr alguma coisa do que eles queriam, alguma parte do seu projeto na Constituição. Houve a participação de todas as forças. O Centrão virou uma espécie de força da gravidade da Constituição, como já houve em vários momentos da vida política brasileira. Não é a primeira vez que tem um centrão. Embora na história constitucional tenha havido outros centrões, mas desde a Constituição Imperial tem um processo de negociação, e essa Constituição ela tem essa marca, resulta dessa negociação. Foi muito destacado nas retrospectivas o papel do presidente Fernando Henrique na negociação do regimento. O regimento traz uma marca procedimental que dá o lastro para esse impedimento de revisão da Constituição, quer dizer, a carga democrática é do DNA dessa Constituição, e o momento presente é de uma interrogação, de um desencanto marcado por várias coisas, e eu selecionei uma, que é o desencanto de certas figuras, né, descrédito de certas figuras em relação à possibilidade delas continuarem no processo. Por fim, na dimensão social, há o chamado, novamente recorro ao estudo do Oscar, de compromisso maximizador. Você tinha um projeto social-democrata que se consolidou, sem sombra de dúvida, nos governos Fernando Henrique e Lula, e parte no governo Dilma. Então, nesse governo, queria lembrar da importância da emenda das domésticas, que é destacada, falada pelo Marcos André Mello, como acha que a única mudança no aspecto social da Constituição digna de nota é essa emenda 72, e é uma emenda que amplia. Então, ela corrobora esse sentido que eu tô destacando. E várias emendas tiveram o papel de organizar os direitos sociais. Isso acontece na educação, que eu vou exemplificar um pouco, na saúde, na assistência social, produzindo aquilo que na avaliação da Marta Hetch, cientista política da USP, é inequivocamente um saldo de redução da desigualdade. E se a gente quer, eu vou fazer uma rápida passagem para mostrar como tem um saldo que é das políticas públicas, como elas estão na Constituição. Quando a gente compara com o que aconteceu com a segurança pública, a gente percebe que tem uma falta de um aspecto normativo que faz muita diferença. Bom, o que eu estou chamando de política pública? Primeiro, aqui para direitos sociais, mas a estrutura conceitual que está sendo adotada podia servir para outras coisas. São arranjos jurídico-institucionais complexos, que englobam uma dimensão da política, da economia, da gestão e do direito. Embora, em geral, quando se fala de políticas públicas, não se costuma considerar a dimensão jurídica, e eu venho trabalhando para demonstrar que essa dimensão não só é importante, como ela faz muita diferença naquilo que a gente vem falar, na estruturação e na solidez que as políticas públicas ganharam na Constituição de 88. O que diferencia os direitos das políticas públicas é justamente a institucionalidade. O que eu estou chamando de institucionalidade? Porque a Constituição, como o professor Faria já disse, é pródiga em direitos. Ela fez não apenas a enunciação dos princípios, mas ela tem um generoso rol de direitos, que é o que foi criticado porque seria irrealista. E eu entendo que não é irrealista na medida em que isso compôs a pauta dessa linha social-democrata que foi adotada por quase 20 anos no Brasil e com muito sucesso, que gerou um saldo, um lastro de permanência da Constituição, que é o que eu acho muito difícil de reverter. Então, essa institucionalidade, que, como eu disse, é o que diferencia um direito social meramente enunciado de uma política organizada, que tem uma dotação orçamentária, que representa uma organização, uma esfera de uma distribuição de competências federativa, isso é que é dado por essa institucionalidade das políticas públicas. E ela compõe pelo menos três elementos. Um elemento de organização,
que repercute sobre a gestão, sobre o orçamento, sobre o pessoal e sobre a base normativa. Por questão do tempo, eu vou ter que falar rápido, mas enfim, basta dizer que é multidimensional uma política pública e que ela precisa ter esses componentes todos. E as nossas políticas têm. Elas resultaram, esses 20 anos, produziram uma composição e uma amarração que é muito importante, muito peculiar. Isso é dado pela presença importante da regra jurídica, que define competências comuns, competências concorrentes, distribui as competências, distribui iniciativas, estabelece procedimentos, define um regime jurídico e também define um regime de controle. Tudo isso está por trás, quando a gente falar nas políticas públicas institucionalizadas. E, por fim, a institucionalização representa a despersonalização, quer dizer, não depende mais de A ou B, aquilo passou a ser incorporado em alguma coisa que é reconhecido como de domínio geral, né? E que talvez esteja por trás dessa identidade faltante a que se referiu o professor Faria. As políticas públicas têm outro aspecto, que é o de articulação e coordenação, que eu acho que estão presentes nas políticas, por exemplo, de educação, de saúde, de assistência, inequivocamente. E, por fim, só agora que eu percebi que tinha aquela tela ali. Eu estou aqui lutando contra o meu telefone. Puxa vida. Não, mas eu não sei como é que é a sua linha. Não, mas eu estou vendo, eu estou enxergando. Os outros são maiores, eu estou aqui pelejando. Bom, fiquei aliviada. Bom, por fim, uma questão da escala. A política pública tem uma escala, e aqui eu quero fazer também um contraponto com o problema da judicialização. A judicialização da política não é um fenômeno nem único nem uniforme. Você tem judicializações no plural. Eu estudei mais a fundo a judicialização da saúde. E também ela é muito diversa. Então, o que diferencia uma política pública daquilo que é levado ao judiciário, que a política pública, na minha opinião, ela é feita pelo governo dentro das balizas que é fixado pelo Poder Legislativo. O que a gente tem visto ser submetido ao Poder Judiciário, em matéria de saúde, são demandas individuais. São demandas que raramente têm escala. Os instrumentos processuais que dariam escala não foram utilizados. Quem diz isso muito melhor que eu era a saudosa professora Ada Pellegrini. Fez uma vasta pesquisa para mostrar que os instrumentos as ações coletivas não foram usadas. Então, na verdade, aquilo é um escape, no caso de alguns direitos, me parece que no caso da Previdência isso também vem acontecendo, para responder à inoperância, à fragmentação do poder executivo e o fato de que o Poder Judiciário, por razões diversas, que não cabe aqui examinar, de uma certa maneira, gostou dessa função e vem cultivando essa função. Então, ele, por exemplo, poderia lançar a mão das súmulas e vem lançando mão pouco das súmulas, vem fazendo o contrário, vem criando núcleos de assistência técnica e vem ampliando a sua condição de participar e cada vez mais presente na política. Para terminar esse comentário, uma outra coisa importante é que existe um instituto propriamente jurídico, um instituto processual, que reforça muito essa tendência, que é o instituto das medidas cautelares, que vem sendo proliferou, e todo juiz, então, mais importante do que o juiz julgar é que ele dá uma liminar. Ele dá uma liminar, e aí eu faço um contraponto com aquilo que disse o professor Faria, no sentido da criatividade das ações, porque o que a gente tem visto é uma repetição das ações. Aliás, existe uma figura que está no Código de Processo Civil das ações repetitivas. Então, a inicial é repetida, a contestação é repetida, a decisão é repetida e, às vezes, o recurso também é repetido. E a pergunta é por que não se usa a súmula. E elas estão sendo muito pouco utilizadas, subutilizadas. Uma leitura que eu faço é porque tem uma coisa de poder, tem um sentimento do judiciário de que é ele que vai fazer justiça e de que é melhor que ele faça justiça porque o legislativo não pode, não é digno de confiança, o executivo também não é digno de confiança, é melhor que fique nas mãos do judiciário. Bom, eu tenho uma tese, não vou ter tempo para desenvolver, mas vai ficar aqui, que a Constituição de 88 propiciou um avanço considerável nas políticas sociais, graças à organização e articulação em escala que era compatível com os desafios postos. E com isso ela obteve uma sustentação social e, em termos, uma sustentação política que explica por que não vão para frente, na minha opinião, essas propostas de reforma ampla da Constituição. País de dimensões continentais, com grande contingente populacional, os pontos de partida na Constituição de 88 eram muito baixos, os sistemas universais, que foi uma inovação, isso é uma das coisas destacadas pela Martha Hatt, eles tiveram que suportar todos os custos da inclusão,
Né, então, eles eram sistemas para poucos, para alguns que tinham vínculos formalizados, e houve uma explosão no sentido da necessidade de universalizar. E eles responderam, em 30 anos, em grande medida, responderam bem a esses desafios, no caso da educação, no caso da saúde e no caso da assistência. Novamente, menciono a segurança. As tendências aqui não é nada de numérico, são números muito singelos que reforçam essa tendência que eu disse. Há uma evolução nítida, por exemplo, da mortalidade infantil, da esperança de vida, os nossos indicadores melhoraram visivelmente, a redução do analfabetismo também melhorou, e no que tange à segurança, a taxa de homicídios piorou muito. E eu acho que isso pode ser explicado por essa técnica. Por essa organização que vem nas políticas públicas. Então, no caso da educação, a ideia da Constituição Analítica, ela era um projeto que não veio só dos modelos que nos serviram de inspiração. Aqui é uma transcrição de uma frase do Florestan Fernandes, que era constituinte, dizendo que devia ser, que não podia ser uma Constituição enxuta na educação, que ela devia ser, ele falava, molhada e salgada, que deve ser uma Constituição peso pesado para orientar o que viria depois. E eu acho que isso se seguiu, e seguiu não apenas nas emendas à Constituição, mas se seguiu na própria elaboração legislativa. E essa é uma marca importante da gente conservar. Depois houve o Plano Nacional de Educação, 2001, no governo Fernando Henrique, e o plano de 2014, gestão Lula e Dilma, apresentado na gestão Lula e terminado na gestão Dilma. Os dois levaram quase 4 anos de tramitação, e eles representaram um envolvimento que é comparado, Paulo Sena Martins faz um relato, ele compara a discussão do segundo PNL que houve na Constituinte, um envolvimento, uma participação muito grande. Isso é lastro que é depois difícil politicamente de se reverter. Claro que depende de haver progressos no sentido de realizar os direitos. Mas não é o caso de fazer aqui, mas há vários desses progressos que são visíveis e consideráveis. Então, aqui é um relato desse esforço normativo de regulamentação da matéria educacional. Em parte, ele está na Constituição. Por exemplo, na emenda 14, que cria o Fundeb, cria o Fundef, e aqui é uma coisa interessante, porque ela reforma a Constituição nas disposições transitórias, que é uma coisa heterodoxa. Mas isso não é feito apenas uma vez, é feito uma segunda vez, porque depois o Fundeb repete essa técnica, e quando o Fundeb se expirar, vai acontecer em 2020, eu acho que vai ser difícil escapar de alguma coisa nesse sentido. Então, se criou alguma coisa muito fora dos livros, mas que acabou dando uma resposta importante, porque ela permitiu melhorias incrementais que se refletiram num saldo de organização que é muito importante. Houve a tessitura de uma rede de legitimação e ação, que resulta principalmente na articulação federativa. No sistema de educação, na prática, existe um sistema de educação que a cooperação federativa está materializada nessas iniciativas. Para outros direitos, há uma coisa similar. Então, nós podemos listar saúde, assistência social, habitação e transporte. Na saúde, tem 2 emendas. Uma, a gente sabe, não foi inteiramente regulamentada, que é a questão financeira na saúde, a emenda 29 e depois a 86. Mas existe um processo, não só um processo que progride em termos da organização, como um processo que é do embate político legítimo. E aqui eu acho que não se faz justiça ao papel que o legislativo tem Então, tem uma coisa que não é... por isso que o judiciário não tem que ser o salvador nacional. Os embates mais importantes aconteceram no legislativo. Quando a CPMF é estabelecida, depois ela cai... enfim, a ordem jurídica está respondendo, e está respondendo com as forças políticas. É lá que elas estão travando, na aplicação da Constituição, na regulamentação da Constituição, é lá que elas estão travando os seus embates. Então, mesmo em emendas que parecem ter sentido só simbólico, por exemplo, a emenda do transporte e a emenda da moradia, e aqui tem uma outra coisa que também dialoga com a exposição do professor Faria, no sentido de que existe uma resposta que é travada dentro do Brasil como reflexo e como adoção de técnicas e padrões e referências que estão nos organismos internacionais.
Tem muitas medidas educacionais que vêm do âmbito da Unesco, medidas de saúde que vêm do âmbito da saúde, da OMS. Então, a gente pode dizer que a gente está seguindo padrões internacionais, mas tem um processo de internalização crítico, que passa por um crivo político, e eu acho que isso dá lastro, isso dá materialidade. Então, no caso do transporte, tá, na emenda 64 de 2010, ele se traduz depois na Política Nacional de Mobilidade Urbana, com a lei de 2012, que organiza os transportes, as vias, uma série de coisas. No caso do programa Minha Casa Minha Vida, embora seja um programa de habitação de caráter financeiro, ele tem um capítulo lá que trata da regularização fundiária, que é crucial para as nossas cidades e crucial para a inclusão social no âmbito da moradia. E não é por acaso que houve um capítulo que tratava disso extensivamente, o capítulo 3 da lei do Minha Casa Minha Vida. Ele foi revogado por uma medida provisória do Temer. Depois o Congresso voltou ao assunto e refez aquilo que tinha sido revogado numa outra lei. Então é um embate político, é um embate jurídico e que está se traduzindo em respostas. São as respostas que o sistema pode dar. No caso da assistência social, o SUAS é a mesma coisa. É uma coisa interessante porque ele é regulamentado em, primeiro, assistência social regulamentada por uma lei de 93, depois, em 2011, ela é reformulada para ganhar essa figura de sistema único da assistência social. Então, para ter essa cara de política pública institucionalizada, regulamentada, que faz uma articulação federativa necessária e que dá, então, as condições para que no Brasil, acho que exceto no caso dessa figura tão surpreendente e difícil de entender, que é o Bolsonaro, eu acho que todos os outros postulantes à presidência do Brasil vão seguir eles são balizados, essa técnica, não só da Constituição, mas a organização das políticas públicas é a referência, não há como sair daí. E ela tem um processo que é incremental. Quer dizer, se você não tiver um grande salto, e provavelmente nós vamos ter melhorias progressivas graças a esses planos, graças a essa articulação. Então, nesse sentido, eu sou otimista. E eu acho que existe, então, um aspecto que é jurídico, que era um aspecto menos examinado na Constituição de 88, porque, de fato, foi uma grande novidade. Eu me formei em 87, lembro, aquilo nos marcou muito, né? A Constituição dirigente, os princípios, as cláusulas abertas, porque aquilo foi uma válvula pela qual o sistema jurídico fez uma transição para permitir, e eu estou inteiramente de acordo, essas leituras não só mais inovadoras, mas leituras que respeitavam o sentido material da Constituição. Isso nós podemos falar dos anos 90. Nos anos 2000, e depois que se exacerba o fenômeno da judicialização, acho que a gente começa a viver uma outra coisa, uma necessidade de ter mais parâmetros. Por exemplo, no caso das delações premiadas, essa falta de parâmetros é alguma coisa que, obviamente, é insustentável, não apenas pela falta de insegurança jurídica, mas pela própria dimensão organizativa. Esse instituto vai ficar desmoralizado se houver essa percepção de que há um balcão e que se negocia conforme quem vai pedir lá. Então, a necessidade, uma demanda de uma resposta mais formalizada pela própria necessidade de preservação do sentido material do Instituto. Então, a figura do reenvio normativo, que estava presente na teoria do Canotilho, quando ele faz a sua tese sobre a Constituição dirigente, ela tem esse aspecto que não nos chamava tanto a atenção naquela época, mas que é esse aspecto de que a Constituição vai sendo completada por medidas produzidas pelo Legislativo e produzidas, às vezes, pelo Poder Constituinte derivado, né, pelo Legislativo nessa função de completar a Constituição, ao longo da sua processo de aplicação. Há um diferimento no tempo de obrigações cuja pactuação não seria viável no momento da Constituinte. Quer dizer, na Constituinte não era possível, nem havia hegemonia. Eu acho que a gente permanece com essa sociedade fragmentada, necessitando de um poder de conciliação sem o qual há um risco de inviabilizar o sistema todo. E isso então, essas composições vão aparecendo nas normas de regulamentação da Constituição. Há uma descentralização dinâmica, e eu termino com
fazer só mais um último comentário de que a segurança pública nunca teve no mesmo patamar da Constituição de 88. Ela não teve, na Constituição é uma menção muito singela e pequena, nunca representou esse trabalho de organização, esse trabalho de montagem que houve com relação às outras. Ele começa a ser feito agora com a lei de 2018, de junho de 2018, que cria o Sistema Único de Segurança Pública, com a expectativa de que vai haver uma articulação federativa que está muito inicial e, oxalá, terminamos com bom resultado. Então, eu termino dizendo que, como eu dizia no começo, não acredito em reforma ampla da Constituição. Acho que ela vai continuar, a menos que haja um descarrilhamento, a menos que haja alguma coisa que eu não acredito, né? Pode ser wishful thinking, mas eu não acredito. Eu acho que a Constituição vai continuar nos dando a linha com esse lastro social e político que as políticas públicas conseguiram. Muito obrigada. Eu fui compelido pelo meu amigo Oscar a fazer uma propaganda de isso aqui está no prelo da Companhia das Letras, sairá em breve, o livro que o Oscar Vilhena escreveu justamente sobre a Constituição, cujo título é A Batalha dos Poderes e o subtítulo é Da Transição Democrática ao Mal-Estar Constitucional. Feita a propaganda merecida, Oscar, agora mostre que realmente vale a pena ler o livro. Exatamente. O livro está na Mas gráfica, no microfone, no microfone. O livro está na gráfica para esperar ver se a Constituição não acaba até o final da eleição. Então anda rápido. É o drama, né? Anda rápido. Pode mudar. Né? Bom, em primeiro lugar, brigadíssimo ao Sérgio pela irresponsabilidade de me convidar, a todos que estão aqui, os meus queridos amigos que estão aqui. E, evidentemente, que falar, depois do que o Zé Eduardo faz a capacidade do Zé Eduardo de falar em 20 minutos sobre o universo, o seu tempo, Deus e a Constituição brasileira, que são todos com a mesma dimensão, é uma coisa impressionante. Então, sobra pouquíssimo a dizer, e também da minha querida amiga Maria Paula, que até fez a gentileza de fazer menções sobre como é que eu organizo um pouco essas ideias. Tá? Então, eu vou tentar não me repetir, porque, evidentemente, eu concordo com quase tudo que os dois falaram, e seria tomar tempo de vocês à toa. Então, eu vou tentar fazer algumas provocações. E, aliás, eu adoraria que a gente encerrasse aqui, eu fizesse várias perguntas ao constituinte ali, porque tem várias dúvidas que... Bom, vamos lá. Eu acho que, então, eu vou mudar um pouco a ordem do que eu ia falar, que eu acho que era parecido, não com a qualidade do que os dois que me antecederam, mas parecido com as ideias, e vou tentar fazer algumas provocações para desnaturalizar algum senso comum que nós temos a respeito da Constituição. Né? Então, a primeira delas, eu acho que é uma pergunta que nós temos que fazer, para que raio serve uma Constituição? Né? Nós, juristas, temos uma noção muito clara do que é uma Constituição. A Constituição é uma norma superior e delas derivam todas as outras, e todos os órgãos que vão funcionar a partir da Constituição devem fidelidade àquilo, em especial o judiciário que tem que implementar aquele negócio. Né? Ora, é evidente que uma Constituição é muito mais do que isso. Né? A Constituição é, sobretudo, um instrumento de coordenação política. Ela é o mecanismo pelo qual pessoas que competem, que são adversárias, que têm visões de classe completamente distintas, visões de mundo distintas, aceitam estabelecer um processo competitivo para chegar ao poder, para exercer o poder e para alternar-se no poder. Essa é a função fundamental de uma Constituição. Portanto, antes de tudo, se vocês perguntarem se uma Constituição é boa ou é ruim, eu nunca terei uma resposta, ela é bacana, a Constituição de Weimar foi a Constituição mais esplendorosa que os melhores juristas já pisaram no planeta, fizeram. Morreu rapidamente. Uma morte brutal e que nos legou, talvez, um dos piores eventos da história. Ou seja, a qualidade não é algo que lhe é intrínseco, a qualidade dela é sua capacidade de atrair os atores que são adversariais no sistema político a algum grau de lealdade em relação às regras do jogo que eles estabeleceram. Então, acho que é isso que nós temos, especialmente num momento de crise como esse que nós estamos vendo, né? De vez em quando eu acho um pouco ingênuo essas leituras. A nossa Constituição é diferente da americana. Puxa,
foram 60 fazendeiros protestantes brancos no século XVIII que se sentaram e tinham algumas, eu sou escravocrata, eu acho que não é tão bom assim, então vamos deixar isso de lado, vamos resolver outras coisas. O consenso era facílimo. Os europeus tentaram fazer uma Constituição agora, nos anos 2000, para a Europa, ela tinha 478 artigos. E não foi aprovado porque eles não chegaram ao consenso. Quer dizer, a ideia de que a Constituição brasileira é gordona, é fora de moda... desculpa, todas as constituições que foram feitas em situações de democracia com participação são constituições robustas. Tá? Se nós pegarmos a única pesquisa que se tem, que foi feita pelo Tom Ginsburg e Companhia Limitada da Universidade de Chicago, a respeito, ele fez uma coisa divertidíssima, ele pôs todas as constituições no computador, todas. Tá? E aí ele faz várias perguntas para esse computador. Por exemplo, existe alguma relação entre tamanho de Constituição e longevidade? Existe. Qual é? Quanto mais longa, mais durável. A Constituição americana é uma exceção. Tá? É uma exceção. É uma exceção e as razões pelas quais ela sobreviveu são diversas, entre elas algumas qualidades que lhe são intrínsecas, mas não é só a Constituição. Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Eu acho que nós temos que mensurar a nossa qualidade da nossa Constituição pela capacidade que ela tem de contribuir, não é de fazer, realizar, de contribuir para que o jogo político se dê com bases democráticas, de que as pessoas estejam dispostas a jogar, a disputar, a sair do poder, a entrar no poder e jogar em conformidade com isso. Bom, o Pacto de 1900, qual é a natureza da nossa Constituição? Também meus colegas falaram maravilhosamente bem, e eu só queria acrescentar um detalhe. E aí... presidente, se depois o senhor puder dar uma palhinha sobre isso, eu ficaria imensamente contente. Né? Porque um grupo de políticos altamente experientes, alguns deles, outros nem tanto, mas era um grupo de políticos que liderava, pelo menos, era razoavelmente experiente, um grupo de políticos que era ávido por poder, tinha acabado de passar por um período onde eles não puderam exercer o poder, porque eles estavam submetidos a um regime autoritário, fazem uma Constituição tão ampla, onde, de fato, o que eles fizeram foi transferir poder ao direito. Tá? Quando a Paula fala sobre políticas públicas, né, você fala, a Constituição foi lá no detalhe e fez a política pública de educação. O que é isto? Significa que eu abdiquei de fazer escolhas e transferi essa escolha para a Constituição. É isso que foi feito. Né? Porque qual é a lógica, se alguém leu Maquiavel nessa sala, de alguém que tem poder, transferir poder para uma instância que tem mais neutralidade do que o campo político. Né? Ao meu ver, só tem uma resposta a isso, que é o alto grau de desconfiança que reinava, eu acho que o Zé Eduardo falou disso, quer dizer, é um processo de transição lento, cheio dos seus percalços, a derrota das diretas já, a derrota da própria emenda da Constituinte, que o Flávio Berrembá seria o relator, seria uma Constituinte autônoma, que não foi por culpa do Ulisses e evidentemente por força do Sarney. Né? Então, esse conjunto de frustrações, além do mais, você não tinha um poder hegemônico, é muito diferente do que aconteceu em Portugal, onde você teve uma ruptura com o regime anterior, uma força hegemônica que desenha dentro dos seus conflitos internos aquilo. O Brasil não, a Constituição é parte do processo de transação. Ela é o processo de transação. Então, o que acontece entre pessoas que não confiam entre si quando vão firmar um acordo? Né? O Sérgio, que é amigo da minha filha Clara, outro dia a minha filha ficou assustadíssima que eu fui à feira, levei uma panela que estava com o cabo, e fui lá, falei, se o senhor dá uma consertada, e falei, deixa aqui, qual é o seu nome? Oscar, tá bom, quanto é? Não sei. Pumba, ficou a panela, fui embora para casa, sábado seguinte fui lá e peguei a panela. O grau de confiança ou a irrelevância do produto, se eu perdesse a panela não era problema, tá? Me permite fazer... Oscar, você tem dinheiro suficiente para comprar uma panela nova. Para de ser mesquinho. Agora, o que significa fazer um contrato entre seres que não confiam uns nos outros? A Constituinte de 1988 é basicamente um contrato entre o poder que não tinha saído, nada mais vital do que o morto que não deixa a sala, e o poder que queria entrar. E eles tiveram que fazer um acordo.
E esse acordo, então, foi firmado em alguma medida nos detalhes. Eu acho que o detalhismo da Constituição e o principismo são formas de resolução de conflito entre grupos que não têm confiança uns nos outros. E isso explica uma outra coisa. Por que eu transfiro uma quantidade brutal de poder às agências de aplicação da lei? Se alguém pegar a competência do Ministério Público brasileiro e equiparar com o Ministério Público do mundo todo, não existe esse paralelo. Por quê? Porque tanto a esquerda achava e o Plínio achava que se o sistema político fosse ser, como ele costumava ser, traidor e não fosse levar essas políticas a cabo, o Ministério Público ia ajudar a fazer isso. Por outro lado, por que o Supremo Tribunal Federal, ele é, na realidade, uma tripla corte? Ele é uma corte de recursos, ele é uma corte constitucional e ele é uma corte de foro privilegiado. Todos os políticos falam, opa, nós vamos entrar nesse negócio de democracia, vamos amarrar, todo mundo fica bem protegidinho, o Supremo tem uma capacidade, uma tradição moderadora no Brasil. Então, o Pacto de 1988, ele é sobretudo um pacto decorrente da severa desconfiança entre os atores que resolveram fazer um contrato extenso e transferir muito poder a quem tivesse, não politicamente, mas juridicamente, a responsabilidade de gerir. Então, eu acho que essa é a natureza. E, é evidente, esse pacto, quando terminou, né, é evidente que nós tínhamos todas as condições que o Zé Eduardo falou a respeito da crise fiscal, etc. Nós fomos pegos num contrapé histórico, ele mencionou isso também rapidamente, quer dizer, mas começava um processo de globalização onde a dinâmica também da economia mudaria fortemente. Ela é uma Constituição que foi buscar no nosso repertório tradicional do nacional-desenvolvimentismo diversas das alternativas para o modelo econômico. Ela foi pega no contrapé, todos juravam, todos eu digo que foram basicamente derrotados durante o processo constituinte, que ela seria ingovernável, que ela não ia gerar nada, e a Paula falou de um texto meu, 25 anos depois, nós estávamos sorridentes, dizendo, puxa, e funcionou apesar de tudo. Né? Então, acho que a grande pergunta é, o que levou essa Constituição, que tem todas essas características, a funcionar ao longo desses 25 anos, com uma certa surpresa de todos nós de que ela tenha funcionado tão bem? Eu acho que tem, e a Paula também mencionou isso, uma característica intrínseca da Constituição que lhe foi muito favorável. Ela é uma Constituição muito distinta das outras em relação à sua estrutura de reformabilidade. Né? As Constituições normalmente trazem, né, se você pegar as Constituições do mundo todo, elas que são rígidas, elas vão ser ou alteradas por maioria absoluta, pelas constituições escandinavas, mas tem um delay para que as alterações entrem em campo. Então, essa legislatura aprova, daqui a 4 anos ou daqui a 3, a outra aprova também. É um cool-off effect. Né? Então, as constituições têm algum mecanismo de ser mais difíceis de serem alteradas. Algumas são dificílimas de serem alteradas. A Constituição americana, que é 2/3 das 2 casas de todos os estados. Né? É uma coisa difícil, por isso que até hoje não tem uma emenda dizendo que homem e mulher são iguais. Então passou até agora. Tá? Isso não é uma virtude da Constituição. E quando a Constituição não é emendada, o que acontece? Ou tem guerra civil, que aconteceu nos Estados Unidos, ou a Suprema Corte passa a emendar a Constituição, fala sobre o aborto, sobre uma série de coisas. Então, a Suprema Corte é o poder reformador presente no modelo americano. Bom, no caso brasileiro, nós fizemos, isso seria uma pergunta que eu adoraria ouvir a resposta, eu nunca encontrei a boa resposta. Já várias pessoas disseram, fui eu que fiz, etc. Eu não confio muito. A Constituição brasileira, ela fez uma coisa que é muito curiosa. Ela flexibilizou para os padrões brasileiros. Ela precisa de 60% para ser alterada. Né? Aparentemente, isso tem uma historinha bonitinha, se me permitir. O Washington, quando fizeram a Convenção de Filadélfia, terminou. Até então, não existia na história mundial uma Constituição com uma cláusula de reforma, a cláusula de emenda. A Constituição das Carolinas, por exemplo, que foi feita por ninguém menos do que o John Locke,
quando chegaram, falou, mas e se alguma coisa der errado? Ele falou, não, fui eu que fiz, isso não vai dar errado. É possível que isso dê errado. Ele era Locke mesmo, hein? Um outro homem muito esperto, chamado Rousseau, que foi convidado para fazer a Constituição da Córcega e da Polônia, também, quando chegou no fim, mas ele falou, não, isso é a expressão da razão. Né? Então, veja, o Washington, quando terminado, isso é verdade, que ele vai colocar, ele olhou para aquilo e falou, mas e os nossos sucessores geracionais que estarão sobre os nossos ombros e que enxergarem coisas que nós não enxergamos? Nós precisamos deixar uma porta aberta para a correção das nossas imperfeições. E é assim que entra o artigo 5º da Constituição americana, que cria uma reformabilidade. Ulisses, eu não sei se também prestou atenção quando chegou e viu aquele negócio monstruoso. Falou, vamos tirar esse negócio de 2/3, que é um pouco a tradição brasileira, vamos reduzir para 3/5. E vamos criar um conjunto de cláusulas pétreas mais robusto. Então, a Constituição brasileira ela tem 2 andares. Né? Se nós pudéssemos desenhar a Constituição brasileira, eu diria o seguinte, pensem num círculo com um núcleo. O núcleo é rígido, o resto é flexível. E é por isso que ela foi reformada, a Paula falou, 99 vezes, mais 5, 100 e poucas vezes. E o Supremo Federal, outro dia eu li um texto muito bom de um rapaz lá do Rio, que fala que o Supremo reformou a Constituição 114 vezes. Né? Agora, o que foi reformado está em volta. E nunca foi um obstáculo para que, havendo um mínimo de consenso, fosse possível reformar. Se nós pensarmos a partir de uma perspectiva da teoria dos jogos, da teoria da escolha racional, é evidente que eu sou capaz de entrar em acordo com alguém para fazer uma reforma quando eu consigo mensurar quais são as consequências. E foi por isso que foi possível fazer todas as reformas da Constituição brasileira, porque nós não fizemos nenhuma reforma estrutural. Era possível mensurar exatamente o que se ganhava, o que se perdia. Então, havendo um consenso, eu diria que a Constituição nunca foi um obstáculo para a mudança. A reforma tributária que não chegou, não é porque ela a Constituição proíbe. Na realidade, não tem nada na Constituição proibindo uma reforma tributária mais robusta. É porque nós nunca fomos capazes de formar um consenso político com mais de 60% e levar a reforma tributária adiante. Então, eu queria dizer que se alguém me perguntasse o que é a maior virtude da Constituição brasileira, eu acho que essa hipercapacidade de adaptação que ela teve, que ela demonstrou. Ela é uma Constituição resiliente, se a gente puder emprestar esse termo, que significa que ela absorve as pressões de consensos supramajoritários, ela se adapta sem que com isso ela seja destituída da sua natureza. E, como a Paula disse, ela foi capaz de, ao longo do tempo, especialmente nessas políticas sociais, de ter uma implementação incremental. Né? E isso me parece que seria uma segunda virtude da Constituição. Para me calar, que o Sérgio já está aqui me dando os meus últimos minutos. Né? 2 coisas. 2 minutos. Então, primeiro minuto. Que raios aconteceu nos últimos 5 anos? Se até 2013 ela teve essa capacidade, o que aconteceu? Ao meu ver, se nós formos buscar nas raízes institucionais, evidentemente que tem raízes sociais, econômicas, etc., que eu não tenho nenhuma autoridade para falar, mas institucionalmente me parece que 2 coisas são fundamentais nós levarmos em consideração. Em primeiro lugar, que o modelo de presidencialismo de coalizão, que tem todas as grandes democracias europeias, continentais, são de coalizão, só não são presidencialistas, mas basicamente o que nós tivemos aí, ao meu ver, foi um equívoco profundo do Supremo Tribunal Federal, quando ele derruba a legislação que tinha sido aprovada no seu governo, que estabelecia cláusulas de barreira para o futuro, né? E quando esse futuro chega, o Supremo, no que eu considero a pior decisão dos 30 anos dele, né? E olha que tem outras aí que são boas candidatas, mas a pior decisão do Supremo, ele derruba as cláusulas de barreira. E mais do que isso, ele faz uma outra coisa, alguns meses depois, 7 meses depois, ele estabelece, esponte própria, a impossibilidade de que as pessoas troquem de partidos. Tá? Bom, o resultado disso foi que se eu não posso trocar de partido e não tem cláusula de barreira, eu vou fazer um novo partido e vou migrar para esse novo partido. E aí, então, nós temos
se o presidencialismo de coalizão já era um jogo difícil de ser jogado, ele se torna um jogo quase que impossível de ser jogado. Quando nós somamos esse sistema proporcional com outro problema que, ao meu ver, é de desenho, com o fato de que os nossos distritos eleitorais são de tamanho enorme, São Paulo é um distrito eleitoral com 70 vitoriosos na eleição para a Câmara, isso significa que você tem um sistema eleitoral para funcionar sedento de recursos, tá? E um presidente que tem a necessidade de manter uma base de coalizão. E a única forma é de construir essa base de coalizão por mecanismos não muito republicanos e ortodoxos. Então isso fez com que nós caíssemos, ao meu ver, a partir de 2005, nós entramos numa escalada de degeneração do sistema de presidencialismo de coalizão. Outra coisa, o presidencialismo de coalizão, se ele tem esse grau de degeneração, de alto custo, para ser eufemístico, ele só funciona se o sistema de controle, o sistema de rule of law, for fraco. Tá? Na medida em que o sistema de rule of law também foi avançando, né, e o mensalão é, sem dúvida nenhuma, um turning point no funcionamento do sistema de rule of law, né, porque vocês pensavam que o Supremo era uma forma moderadora de não atingir a classe política, mas na medida em que ele vira essa chave, né, e aí há uma série de mudanças no direito penal, que vão culminar depois, em 2013, com a mudança, ao meu ver, mais fundamental, que é da possibilidade de você ter barganhas, e isso ocorre numa situação que é muito peculiar. As pessoas, mas isso é ruim, nos Estados Unidos não funciona. Bom, mas nos Estados Unidos começou há 20 anos falando de um pequeno traficante. Você não começa no primeiro dia tendo que julgar o presidente da República, né? Nós experimentamos esse sistema já no campeonato mundial. Bom, então o que eu queria dizer, enfim, para terminar, é o seguinte: nós temos, em primeiro lugar, um confronto, e para usar uma palavra que o Zé Eduardo usou, entre a elite política e o estamento jurídico. Esse é um dos confrontos que se apresenta a partir de 2013. O outro confronto, sem dúvida nenhuma, é o confronto entre políticas sociais que são altamente progressivas e distributivas, com um processo também constitucionalizado via sistema tributário, que são altamente restritivos e extrativistas, para usar a linguagem de outro economista. Ou seja, se nós formos pegar esse conjunto de coisas que muita gente tem chamado de privilégios, etc., você vai ter um tensionamento. Esse tensionamento vai gerar crise fiscal. Então, acho que isso, 2013, se trata disso, e o futuro da Constituição, para me calar, evidentemente que passa, e eu concordando com os dois colegas, de nós sermos capazes de manter aquilo que é ferramenta de habilitação da democracia, que vai permitir nós transferirmos para os nossos filhos a possibilidade de que eles decidam sobre suas próprias vidas, e remover da Constituição uma série de instrumentos que são extrativistas ou regressivos, que têm gerado esse tipo de crise que nós vimos a partir de 2013. Muito bom. Bem, eu vou abrir para perguntas segundo digamos, a metodologia já estabelecida. Quer dizer, vamos colher 3, 4 perguntas e voltamos à mesa. Eu peço que as perguntas sejam realmente sucintas, as pessoas se identificam, fazem a pergunta e receberão o microfone. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão. Ninguém quer falar, presidente? Você quer falar? Eu não quero falar, eu posso dar um testemunho que Por favor. Então tá bem, depois Furlan e Nina. dá um Furlan primeiro. Sendo otimista e na melhor das hipóteses, quanto tempo levaria para fazer esse ajuste que vocês defendem e não uma reforma ampla? Nina. De certa forma, é uma pergunta complementar. Usando a expressão do Oscar, dos problemas de desenho, que desenhos para o futuro deveriam ser feitos? Também para os três. Mas, presidente. Olha, eu não vou fazer pergunta nenhuma, porque, enfim, vou tentar, se puder, responder algumas das questões que foram levantadas aí. Primeiro, qual era nossa reação político-intelectual naquele momento? Nós vimos um regime autoritário, é isso? Tivemos horror ao regime autoritário, ditadura. A Constituição foi vista por nós como um momento de
concretizar normas, regras para assegurar a liberdade. O que é normal. Toda Constituição, de alguma maneira, faz essas regras e, para assegurar a liberdade, você tem que definir qual é o poder do príncipe, quem é o príncipe, quanto tempo dura, quais são as regras. Isso foi feito de uma maneira, digamos, quase consensual. Segundo, era uma transição bastante dramática, porque nós tínhamos passado vários anos de regime militar e depois houve um afrouxamento desse regime, campanhas pelas diretas já, perdemos, ao perder ganhamos, porque o que nós ganhamos? Na votação na Câmara, da emenda do Dante Oliveira, a maioria absoluta era a favor da eleição direta. Então, era uma questão de tempo, nós tínhamos ganho a opinião pública e até mesmo a representação, apesar de que tínhamos perdido, por uma tecnicalidade constitucional da época, a possibilidade da emenda da direta já. Depois, o presidente eleito do colégio eleitoral. Já foi um debate tremendo, saber qual era a nossa atitude, nossa de oposição no colégio eleitoral, posto que era o colégio eleitoral. Né? Bom, e havia discordância na direção da política daquele momento a respeito de que se veríamos ou não participar do colégio eleitoral. A decisão foi de participar. Ora, no colégio eleitoral, o candidato virtual do nosso coração era o Ulisses Guimarães. O possível era o Tancredo. Né? Bom, eu, pelo menos, optei e conversei com o Ulisses, francamente, sobre isso, pelo Tancredo, porque o Tancredo podia ganhar. Ganhou o Tancredo. Tancredo morre. Né? Tancredo morre. Há uma discussão, várias vezes eu vi nos jornais e tal. Eu participei da decisão de quem seria o substituto, era óbvio, era o Sarney. Mas não era o substituto para presidir a República. Era por uma semana, enquanto o Sarney se recuperava. A discussão toda... não decidimos nada. Nós simplesmente tínhamos convicção naquele momento, foi na casa do Leitão de Abreu, de madrugada, o Ulisses, eu, o general Pires Gonçalves, né, e o Leitão. E o Fragelli, que era o presidente do Senado. Nós não estávamos discutindo quem ia ter o poder da República, nós estávamos discutindo quem ia substituir por uma semana. Nós queríamos que o bastão passasse para alguém civil por uma semana até que o Tancredo voltasse. Foi essa a nossa decisão. Morreu o Tancredo. Bom, aí houve discussões depois. Campanha para fazer a Constituinte. O Sarney assume o poder, e o poder, de fato, estava na mão do Ulisses, que tinha a maioria do Congresso, a legitimidade popular e tudo mais. O começo do governo Sarney foi muito difícil para ser exercido pelo presidente da República. Bem, eu não sei por que razão, mas o fato é que o Sarney convocou a Constituinte. Quem convocou a Constituinte foi o Sarney. Né? Depois da especulação, o Tancredo... Não sei o que o Tancredo faria, ele morreu. Não adianta ficar imaginando. Pô, era o Sarney, que não tinha controle político da Assembleia. O controle político estava do outro lado. Então, uma boa parte do debate que houve, que deu no Centrão, não foi em função dos princípios fundamentais da Constituição. Foi em função do prazo de eleição do presidente da República e o sistema de governo. É parlamentarista ou é presidencialista? O consenso do Congresso era pelo parlamentarismo. E o presidente Sarney propôs até, aceitou que se fosse para este lado, desde que a duração do mandato fosse de 5 anos e não de 4. E ele instauraria no final do governo dele, um regime parlamentar. Isso não foi aceito. Por quê? Porque havia do lado de cá os aspirantes à presidência, que não era Ulisses, e que não aceitavam, queriam 4 anos de mandato. A discussão política foi essa: 4 anos, 6 anos, parlamentarismo, presidencialismo. Muito bem. Vai-se para a Constituinte. Tá? Um governo fraco, que era o presidente Sarney, no começo, pelo menos, até que ele formasse o Centrão, que se formou para garantir o presidencialismo e 5 anos de mandato, foi basicamente por isso. Houve outras questões juntas também, mas vai-se para a Constituinte. Nós queríamos o quê? Liberdade. Elas foram asseguradas. Segundo, o desenho, a aspiração era de uma sociedade mais decente, social-democrata. Então, acesso à saúde, à educação. Bom, onde é que houve problema maior? Reforma agrária. A questão do acesso à terra, que era uma demanda de setores da sociedade resistido por outros setores. Como é que aquilo foi resolvido? O princípio da função social da propriedade fica assegurado lá, e isso permite abrir um espaço para negociar a reforma agrária, e o princípio da propriedade também fica
assegurado na Constituição. Há um pacto, há uma transação dessa natureza. Como é que funcionou o sistema todo nas decisões até o Centrão? A hegemonia era do PMDB, ou seja, eram ali os líderes da Câmara e do Senado e líder constituinte. A decisão era assim. Como se formou o processo de distribuição de poderes internamente? Como eu há pouco havia dito aos amigos aqui, que, naquela época, cada constituinte achava que ele em si encarnava a vontade popular, era preciso que todos participassem. Não foi aceito o princípio de uma discussão prévia do texto da Comissão Arinos, né? Que se o Tancredo tivesse vivo, talvez tivesse forçado a discussão do texto. Não foi aceito isso. Era o caos. Eu me referi há pouco ao seguinte: eu tinha sido professor na França em Nanterre, em 68. O espírito era igual. Proibido proibir. Então, esse regimento que nós fizemos foi uma tentativa de botar ordem num caos. E qual foi o modelo? Era o que tinha sido feito em Portugal, na Constituição portuguesa. Então, criamos uma comissão que foi a que funcionou, que permitiu mais ou menos organizar, que chamava-se Comissão de Sistematização. E todos os constituintes, todos, sem exceção, cada um deles tinha alguma função em alguma comissão. Eram 8 comissões e 24 subcomissões. Subcomissões. E uma comissão de sistematização. E havia houve uma discussão importante, que era quem ia ser o líder da Constituinte, ganhou o Mário Covas. Bom, que tinha sido parlamentar no passado, e que estava um pouco desligado dos parlamentares do presente. Bom, mas o líder tinha um papel fundamental, porque designava os presidentes das comissões, não sei o quê e tal. A briga se deu nas comissões. E depois tinha que organizar aquela briga. Aonde? Na Comissão de Sistematização. Quem presidia a Comissão de Sistematização? O senador Afonso Arinos de Melo Franco. O senador Afonso Arinos era um homem extraordinário, brilhante, competente, mas estava... Não posso dizer essas coisas, fica muito mal. Estava velho. velho só pode ir até certo ponto, depois afasta. Bom, o Afonso Arinos não queria debater com as pessoas, nem sabia quem era quem é esse aí, não sabia. É natural. Então nós inventamos, fizemos uma intervenção, e o Passarinho, eu e um deputado do Rio, que eu esqueço sempre o nome, que era ligado ao PDT, ao Brizola, sei lá o quê. Na verdade foi o Passarinho e eu. Esse. Não era Evaldo, não, era um outro. Esse foi importante na coisa econômica, mas não era ele, não. O fato é que ficamos lá, na prática, o Passarinho e eu dirigimos a Comissão de Sistematização. Do ponto de vista de quem está nessa posição, quais eram as forças organizadas que apareciam lá? Eram corporativas. Uma vez estava uma bagunça enorme, a Comissão de Sistematização se reuniu no plenário da Câmara. Eu presidia, nesse momento, a sessão. Bom, a bagunça era tal, eu mandei evacuar a sala. Sabe quem eram? Eram os juízes. Estavam lá reivindicando seus direitos. Bom, essa ideia... Nós tínhamos feito, nesse relatório preliminar de organizar a Constituição, nós aceitamos uma novidade, que é mais de uma, mas uma que era essencial: emenda popular, que é uma coisa contrária à teoria clássica de representação. Quer dizer, uma emenda popular, os populares vinham sem ser parlamentares discutir no plenário e nós votávamos a emenda popular. Quer dizer, um processo de ampliação muito grande do debate. Pois bem, organizamos um pouco, mais ou menos, mas realmente o contraponto se dava com corporações. Vou dar um exemplo simplérrimo. Um dia eu sou procurado no meu gabinete de líder no Senado, da Constituinte. Bom, era um grupo de senhoras que eram bibliotecárias. Nós não estamos na Constituição. Eu digo, mas por que haveriam de estar? Aí elas me deram, eu dei razão a elas, porque todos estavam. E por que? Aí estava o guarda florestal, os juízes todos, a polícia, todo mundo está na Constituição. O Colégio Pedro II. Tudo. Então, por que elas não podiam estar? Elas não estavam. Por que estavam? Porque não se acreditava na lei. E se achava que a Constituição seria uma força maior que podia, então, assegurar mais. Bom, isso era o espírito daquela época, né? Na hora de fazer a questão organização institucional, jogo de partidos e tal, nós não imaginávamos o que depois chamaram de presença de coalizão. Não passava pela nossa cabeça isso, eram poucos partidos, né? E também o clima de tensão que se vê e tal. O Plínio Sampaio foi meu colega de curso primário. Quando o Plínio foi exilado, foi morar em minha casa no Chile. Ele era
do outro lado. Que outro lado? É um pouco diferente do que se pensa. Havia muito mais possibilidade de conversa. Pois bem, no geral, não vou cansar vocês, no geral, o processo de decisório se dava da seguinte maneira. Bem, tenta-se negociar. Tem um lado que pega duração do jornada de trabalho. Eu quero 10 horas, o outro quer 7 horas. Vai terminar dando 8. Por quê? Porque a liderança pendia para o lado, aspas, popular, mas não podia ceder tanto assim, e fazia uma negociação, fica no meio termo. E quando não se conseguia um consenso, passa para a lei ordinária, para a lei complementar. Então, a Constituição, tudo que foi briga mesmo, ia para a lei complementar. Porque não se podia, não havia condição política de resolver e produzir um consenso. Assim foi feita a Constituição. Na parte democrática, tudo garantido, é o coração da Constituição. Na parte econômica, já que foi dito, é verdade. Nós éramos nacional-desenvolvimentistas na média. Passarinho pede a palavra e vai fazer a defesa de quê? De não haver contrato de risco no pirâmide de petróleo. Era esse o espírito. O Passarinho era tido como direita. Era um cara muito cooperativo, ele ajudou bastante e tal. Mas a reforma agrária, tudo bem, mas depende de como. Tudo depende de como. Tudo era muito difícil. E, na verdade, toda a parte econômica foi votada antes da queda do Muro de Berlim. Contrapé histórico. Um prezado amigo meu, cuja filha até anteontem estava aqui conosco, que era chefe do meu gabinete, Fernando Gasparian, propôs votar na Constituição um teto de juros. Não, propôs não, aprovou o limite de 12% real. Com aplausos. Eu e o Serra não fomos à votação, porque éramos contra. Mas não podíamos ser contra, porque era contra o nosso lado. Né? O número de vezes que eu não saí da minha sala para votar foi enorme, porque era absurdo que ia votar, mas eu não tinha condição política de ficar contra. Bom, assim foi feita. No geral, a Constituição foi o produto disso tudo, mas com um coração que está aí. É isso que você mencionou, que realmente vigindo. Quer dizer, democracia, liberdade, transição no poder, respeito à lei. As discussões todas foram muito complicadas. Vou dar o último exemplo, porque senão não para. Bom, havia que fazer o que faz com as Forças Armadas, que eram, para nós, uma coisa muito sensível. A comissão específica que cuidava de Segurança Nacional e Forças Armadas tinha aprovado o texto da Comissão Arinos, que era ultraliberal, ou seja, Forças Armadas não se intrometem. Bom, a nossa prática brasileira era a seguinte: toda hora que havia eleição, você chama as Forças Armadas para garantir a possibilidade da eleição. Não pode. Não pode fazer. Está proibido. Né? Bom, o Bernardo Cabral foi eleito relator da Constituinte. É um homem que tinha sido de presidente da OAB, não sei o que e tal. O Bernardo era uma pessoa complexa. E um dia... Gostava de eu não vou bolero. entrar em detalhes, pois isso não é mal. Eu não vou entrar em detalhes, mas num dado momento eu disse, Bernardo, ele aprovou o texto exatamente como estava na Constituinte, da Comissão Arinos. Eu disse, Bernardo, isso vai dar confusão. Não, é assim. Bom, deu uma tremenda confusão. Houve uma reunião do Ministério, eu era líder do não sei do quê, fui lá, estava presente, eu fui falar com o general comandante do Exército, sei lá o quê, que era o Pires Gonçalves. O Sarney ficou aflito, mandou me chamar, ficou com medo que eu fosse brigar com o general. Eu disse, Sarney, eu sei falar com o general, meu pai era general. Não se preocupe. Bom, mas era uma situação muito difícil, porque os militares consideravam inaceitável eles estarem fora de tudo. Né? Bom, então, eu e o Richa, senador Richa, pai desse aí, fomos lá à casa do general Pires Gonçalves, e a redação foi feita por mim, na verdade. Atual, está na Constituição, que a pedido de um dos poderes constituintes para garantir a lei e a ordem, pode chamar, porque senão como é que faz? Quando você não pode haver intervenção no Rio de Janeiro, tem greve na polícia, qual é? Não pode. Então, pusemos lá. Bom, foi feito, foi uma negociação. Está claro que no plenário, o Genuíno, que era meu amigo, veio com a mesma história. Mas logo, senador, logo o senhor... Agora, com sua tradição que não foi exilado, agora vai defender o militarismo no Brasil. Era um jogo de cena, ele sabia que tinha que ser assim. E acabou, até melhoraram mais tarde o texto e tal e coisa. Foi negociado também.
Mas foi negociado, não que foi diretamente com os militares, mas tinha que haver alguma coisa de bom senso para pôr lá. Enfim, são muitas peripécias. No conjunto, a carta funcionou. No conjunto, ela funcionou, com todas as dificuldades, com todos os problemas que tem. A questão da reforma, toda reforma é sempre difícil, é tudo muito complicado. Você aprovar qualquer emenda não é muito complicado, mas está lá. Vai precisar de remendo? Sempre precisa. Eu levei a vida, como presidente, tentando emendar a Constituição. Né? Emendar coisas, às vezes, que eu mesmo mudei de opinião, porque não tinha experiência. Nós não imaginávamos que fosse resultar no que resultou. 27 partidos no Congresso. Bom, mas aí entra um outro fator, e com isso eu termino mesmo, que é o seguinte, tem que analisar também a nossa cultura, porque as coisas mudam. Você manda um projeto com uma intenção, ele é aprovado, não sei o que lá, e ele vai se deformando, vai mudando, não é que deforma, vai mudando. Né? Veja o que aconteceu com a lei relativa à questão dos sindicatos. Né? Os sindicatos viraram corporação, então agora caiu o imposto sindical. Caiu uma mudança espetacular na visão antiga. Caiu por quê? Porque um deputado fez uma emenda, não foi nem proposta do governo, e passou. Houve a lei de responsabilidade fiscal. Passou sem briga. Às vezes passam algumas coisas assim que você nem entende bem por quê. Mas há outras que são muito difíceis de você mudar e outras que são reformuladas. Hein? Fundeb, mas foi luta. Foi preciso de brigar, porque tinha que mudar, porque as universidades se opunham, e muitas pessoas se opunham. Bom, enfim, a cultura pesa também. Os partidos. Na verdade, as pessoas dos líderes partidários descobriram, líderes parlamentares, que se você organizar um partido, você tem acesso a um fundo público. Então, você vira uma corporação. Você multiplicou, você tem 27 corporações e 50 mais que querem se formar, porque tem acesso a duas coisas importantes. Tempo de televisão, que você negocia também, e tem dinheiro. E agora o Supremo Tribunal toma uma decisão, proíbe a participação nas empresas. O que acontece? Caiu tudo na mão da oligarquia partidária, que domina inteiramente, e a renovação agora é mais difícil do que foi há algum tempo atrás. Foi a intenção? Não foi a intenção, mas está a cultura. Essa cultura é a mesma? Não, ela vai mudando. A cultura você não muda por lei, nem pela Constituinte. Nós tínhamos que lidar com os fatores da cultura nossa, entender como é isso, ter uma certa paciência histórica, manter um pouco, se for possível, o pessimismo analítico, mas a esperança de que as coisas podem mudar, avançar, melhorar. Eu acho que o momento é esse, agora é esse, mas mutatis mutandis vai ter problema, tem tensão. Quando não tem tensão, está morto. Vai ter tensão e tal. Agora, precisa do que o Ulisses exerceu. Papel de liderança. Se não houver liderança, é muito difícil que as coisas possam acontecer. Né? Nós negociávamos, mas o Ulisses é quem tinha o bastão na mão para dizer, vai, toca, não faz. No fundo, era ele quem sacramentava ou não. Vou dar também um último exemplo. Medida provisória. Foi uma invenção do Ulisses. Todo mundo está com medida provisória, ditadura. O Ulisses que chamou o Jubim inventou uma coisa no direito italiano e botou lá a tal de medida provisória, porque o Ulisses tinha experiência. Ele disse, olha aqui, como é que vai governar? Não é que ele fosse não democrático, não tem mais decreto-lei, como é que vai governar? É parlamentarismo? Ele nunca foi. Não, botou lá. Então é um pouco assim, um pouco o azar. E um pouco não era o azar, nós queríamos garantir um coração de liberdade, uma sociedade mais decente, com políticas sociais ativas e os mecanismos institucionais disponíveis, inclusive na parte econômica, e inclusive tentando botar lá o negócio de juros a 12%, que era uma sandice, mas foi aprovado porque contra os banqueiros, lá vai e tal. Será diferente em outras partes do mundo? Não. Então vamos continuar acreditando que precisa manter. E tem que mudar, manter e mudar, mas tem que ter se eu posso chamar assim, como lá Montesquieu, o espírito da Constituição, no fundo, é bom. Presidente, muito bem. Nós temos 15 minutos, eu queria voltar à mesa, afunilando em torno da seguinte questão, que na verdade foi uma questão feita pela Nina e feita pelo Furlan. Dada a premissa de que há muito o que preservar e que o espírito, sobretudo, deve ser preservado, o que precisa mudar
né? Porque, digamos, cantamos loas aqui a Constituição de maneira mais geral. Os aspectos negativos, a Constituição como obstáculo, ela é baliza, sem dúvida, mas ela é obstáculo também ao país sair da crise. Eu queria que vocês explorassem. Acho que o Faria foi o que lançou mais luzes sobre, digamos, o lado negativo da Constituição. O que é possível fazer? Eu acho que tem aí uma pergunta por trás dessa pergunta. O que é possível fazer, em princípio, é de conhecimento de todos vocês. A questão é possível fazer alguma reforma? E a pergunta que veio de Furlan é no sentido de quanto tempo isso leva. Eu acho que nós temos de entender um pouquinho as regras do jogo. Eu tenho muito receio do que eu vou dizer aqui, na presença de um ex-presidente da República, de um ex-senador, de um ex-constituinte, mas isso foi objeto de uma exposição que eu fiz no Rio há mais ou menos um mês para uma, enfim, organização não governamental vinculada possivelmente a uma televisão sediada no Jardim Botânico. As charadas que o Faria faz são óbvias demais. São óbvias demais. Mas, fundamentalmente, o que eu quero chamar a atenção é para o processo legislativo, para a qualidade do processo legislativo, para as regras do processo legislativo. Eu não vou fazer uma longa exposição, mas, basicamente, eu retomo uma discussão que começa na era do varguismo, no Estado Novo, quando Vargas foi objeto da Revolução Constitucionalista de 32, depois veio a Constituinte de 34, veio a Intentona em 35, veio o golpe do Estado Novo em setembro de 37. E nas memórias dele, ele menciona... Novembro, desculpe. Nas memórias dele, ele me faz uma metáfora dizendo que o Brasil é um grande comboio em que São Paulo é uma locomotiva que é uma grande comboio de trem que puxa locomotivas vazias. E a partir daí se desenvolve intuitivamente a premissa varguista de que estados politicamente fortes deveriam ser, estados economicamente fortes deveriam ser politicamente fracos e estados economicamente fracos deveriam ser politicamente fortes. Ele faz uma divisão do país nesse sentido. Fundamentalmente, isso vai crescer, notadamente no governo Geisel, quando vem o pacote de abril, em 1977, isso fica absolutamente claro na cabeça do Geisel e possivelmente Golbery, não, certamente com Golbery e possivelmente Geisel, em que ele funde os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, fechando, portanto, nós teríamos em 78 uma eleição para o Senado, com 2/3 de renovação do Senado, em que certamente o governo ditatorial perderia o controle do Senado e com isso inverteria, ou melhor, a oposição poderia ganhar, dentro das regras dos militares, a presidência da República. Ele vai, fundir os estados da Guanabara e do Rio, fechando, portanto, uma das bancadas federais e fechando 3 vagas no Senado, e divide Mato Grosso em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, capital Campo Grande, jogando para o centro-oeste, onde a ditadura ganharia, nos grotões podres, a eleição para o Senado. Em seguida, mais à frente, nós vamos ter, na Constituinte, Tocantins ganhando autonomia, com mais 3 senadores e uma bancada de deputados, Roraima, Amapá e Distrito Federal. Bom, com isso, para sendo muito rápido, não é? E na Câmara, a cláusula de, para os estados menos populosos, uma bancada no mínimo de 7 deputados. E para os estados mais populosos, como São Paulo, uma bancada de, no máximo, 8 deputados. Isso fez com que... 70. Isso fez com que... Eu estou olhando os meus números aqui, isso fez com que as regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que têm alguma coisa como 38% do eleitorado, ficassem com 51% da Câmara, e o Sul e o Sudeste ficassem, que tem 62% do eleitorado, ficassem com 48% da Câmara. Quer dizer, portanto, uma diferença pequena de 2 ou 3 pontos percentuais, mas que, de qualquer maneira, quando nós olhamos o modo de comportamento dos partidos ou dos políticos que vêm das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles trabalham sempre de uma maneira unida, independentemente das suas divergências ideológicas ou divergências locais, e enquanto nas regiões do Sul e do Sudeste há uma divisão de natureza ideológica. Quando nós olhamos o Senado, nós vamos perceber que o Senado, estou arredondando os números, Norte, Nordeste e Centro-Oeste deve ter um total de 74 vagas no controle do Senado, enquanto Sul e Sudeste tem 26%. Quando nós olhamos, não é, o quórum de 3/5 que o Oscar mencionou, tanto nas votações da Câmara quanto nas votações dos deputados, na votação da Câmara e na votação do Senado, nós vamos perceber um dado interessante. Vamos pegar, por exemplo, a região Norte.
A região norte é a região que tem alguma coisa em torno de 5% do produto interno bruto, 5% do eleitorado, mas tem 1/5 do Congresso. Portanto, tem poder de veto. Né? Dificulta a consecução de uma medida provisória que possa, eventualmente, reformar a economia ou que possa suprimir uma norma constitucional. Isso explica a força do Sarney, isso explica a força do senador Romero Jucá, isso explica a força de um senador que é muito mais influente do que hoje aparece, ele não tem exposição na mídia, que é Jader Barbalho. Isso explica como é que os três manipulam, digamos, controlam as bancadas, e isso explica porque o senador Romero Jucá foi seu líder, foi líder do Lula, foi líder... Nunca foi. Ele é vice-líder. De qualquer maneira, vice-líder e líder Mas competentíssimo. partilham do mesmo time. Partilham do mesmo time. Quer dizer, a ideia é que o presidente que foi eleito, se não tiver capacidade de diálogo, de entendimento destas regras, de entendimento dessas regras de xadrez, ele não conseguirá, num prazo, vamos dizer, de um semestre, que seria o seu capital simbólico para fazer algumas reformas, ele não teria a força necessária. A partir daí, nós começamos a entrar em calendários eleitorais, nós começamos a ter um dos problemas da Constituição que nós não mencionamos aqui, é que ela cria eleições a cada 2 anos que travam o processo decisório, e isso gera, digamos, isso, a meu ver, gera limites para esse processo de reforma. Vai depender muito da habilidade de quem foi eleito de dialogar com o Congresso e encontrar no diálogo com o Congresso os porta-vozes que possam, dessas regiões, viabilizar, acelerar esse processo. No seu livro, o senhor menciona muito as dificuldades que teve, mas conhecia as regras e partiu para esse diálogo. Eu acho que isso, para mim, vai ser uma das coisas de natureza fundamental. Como nós temos um candidato que é fora da curva do ponto de vista do estamento político, eu não preciso também dar o nome, mas é o Bolsonaro, eu lembraria que é muito interessante a gente começar a retomar uma discussão que, a meu ver, foi muito importante. Eu me lembro disso no dia 13 de dezembro de 1968. Eu estava na redação do jornal Estado de São Paulo, já trabalhava no jornal Estado de São Paulo, quando veio o ato 5, e eu comecei a ler aquele preâmbulo. Hoje sou professor titular da USP, o meu colega de lado, professor hoje, livre-docente de Filosofia Política na Faculdade de Filosofia, no Departamento de Filosofia, a primeira coisa que nós vimos foi exatamente uma distinção entre o conceito de autoridade e poder e o aparecimento de um sujeito chamado Carl Schmitt, que é um pensador autoritário, de alguma maneira foi comprometido pelo seu apoio ao nazismo e que justificava uma governabilidade que acabou hoje sendo chamada no Brasil de uma governabilidade pelos resultados, que os fins justificam os meios, não vai muito além de uma ética weberiana de fundo maquiavélico de convicção, mas é a ideia de que nós sabemos que podemos governar de uma forma autoritária, mas nos legitimaremos oferecendo os resultados. E a partir daí veio exatamente uma distinção perigosa entre o que é um poder constituinte originário e o que é um poder constituinte derivado, e em que os militares, no ato 5, diziam: nós fizemos as regras, mas essas regras a oposição não soube jogar com elas. Na medida em que a oposição não soube jogar com elas, nós vamos mudar as regras e vamos impor novas regras, sabendo que elas são autoritárias. Essas regras valerão para a sociedade e não valerão para nós. Eu acho que nesse momento, não é o caso de se voltar a começar a olhar o estamento militar, ou voltar a olhar um pouco a questão militar. Eu sou de uma época em que, durante muito tempo, na redação do Jornal Estado, e mesmo na universidade, nós sabíamos quem eram os comandantes dos primeiros exércitos, segundo exército, terceiro exército. Precisamos saber novamente. Hoje sabemos os nomes dos ministros, não é do Supremo. Mas eu acho que está na hora de a gente começar a olhar um pouco mais, ampliar um pouco o foco e perceber que há riscos. Não é? Esses riscos são riscos em potencial. Vamos dizer, quantificar esses riscos do ponto de vista da sua eclosão já é uma atividade mais prospectiva e mais difícil que a gente não consegue fazer na exposição de hoje. Muito bem, muito bem. Maria Paula e Oscar, nós temos, enfim, mais 7 minutos a dividirem fraternalmente. Não, muito fraternalmente, eu fico a menor parte. Não? Eu acho que existem, para a gente pensar em reforma constitucional, eu queria comentar 2 reformas, a reforma política e a reforma tributária. E em relação à reforma política, porque eu acho que a pergunta gira em torno dessa, porque o que parece que
que não dá as respostas esperadas é o sistema político, né? Se é o sistema partidário, se é a periodicidade das eleições. E aqui chama a atenção uma coisa que é o improviso que tem acontecido no Brasil nessa matéria. Não é um improviso totalmente desinteressado, porque o Oscar começou a comentar, mas, na verdade, o papel do Supremo, especialmente, na desorganização do sistema político, é uma coisa notável. A cláusula de barreira tinha sido aprovada pelo Congresso, e o Fernando Limonge fala muito bem disso, pactuada, que quando ela era para entrar em vigor, ela tinha o apoio de 75% dos partidos, era uma coisa que estava redonda para começar a funcionar 10 anos depois da sua aprovação, e o Marco Aurélio, com um voto que ninguém entendeu, disse que não se podia, mais ou menos, não se podia confiar no Congresso, e né, que tinha que evitar a tirania da maioria, em nome disso, desfaz aquilo que tinha sido feito pelo único caminho possível, que era combinar e diferir no tempo, coordenar e diferir no tempo, dizer, em 10 anos nós vamos aplicar. Desfaz isso. Depois, o caso da outorga do partido de tempo de TV e rádio, que é quando cria o partido Kassab, que já nasce o partido que já nasce com o tempo de TV e rádio. Depois, a decisão de que o mandato é do partido. Depois, a questão agora mais recente, o financiamento das candidaturas femininas, que a leitura do TSE ela vai dar o efeito contrário, porque toda a ideia de reservar financiamento para as candidaturas femininas é para viabilizar a representação no Congresso, especialmente na Câmara. Como o TSE está entendendo que isso vale para o Executivo também, apareceu esse monte de vice-candidata a vice-presidente e as candidaturas representativas, as parlamentares, estão sem os meios de financiamento. Então, a sensação é que dá de muito improviso e de uma coisa descontínua e que desrespeita o amadurecimento que vinha sendo feito do próprio Congresso. Os partidos, eu não sei se tem essa discussão sedimentada, né? Eu lembro que na reforma política que culmina na emenda 97, que é a que proíbe as coligações, também, de novo, escalonando no tempo, e, na verdade, o que ela faz agora é restabelecer o que tinha sido aprovado em 96, mas ali eu lembro ouvi uma vez um programa Roda Viva em que cada um atirava para um lado, não tinha lastro, não tinha uma discussão sedimentada, não tinha uma discussão nos partidos, os partidos também não têm resposta para isso, que é curioso, que em outras matérias existe, e nas matérias de políticas públicas, para seguir com o exemplo, existe discussão, acúmulo, para isso não existe, é sempre um improviso. Então eu acho que nesse Roda Viva que eu estou mencionando era uma coisa engraçada, porque o público, ou os que não eram cientistas políticos, diziam, faz aquilo, essa reforma, essa aqui. E os cientistas políticos, na época, estava o Carlos Mello, mas o que ele falou era mais ou menos o que o Jair Nicolau fala, outros falam. Deixa o sistema político, não vou mexer muito. Reforma pouco e deixa as próprias eleições, deixa o jogo eleitoral depurar partidos. Vai acontecer. E isso não acontece porque a justiça não deixa e fica interferindo. Uma outra reforma que eu queria comentar, a reforma tributária, está acontecendo uma coisa interessante, que é o fato de que tem um think tank, que é ligado à GV, o CECIF, que começou a fazer estudos, levou muita gente que tem experiência governamental, né, levou gente que passou pela Receita e tudo, e está sendo amadurecido um projeto. E esse projeto, agora esse ano, foi levado para todos os candidatos e vários candidatos assumiram essa proposta, que é uma coisa interessante. Já que no sistema partidário não dá para amadurecer uma proposta, por que não fazer isso ou na academia ou alguma coisa? Pode ser que saia alguma coisa dali. E ali tem, inclusive, um negócio interessante, que é uma regra de transição diferenciada conforme o tributo, que então supera o principal obstáculo. Então, eu acho que tem possibilidade. Eu definitivamente, acho que o caminho é esse. Se não tiver uma descarrilhada muito feia com aquele candidato que o Faria não quis nominar, o resto eu acho que o sistema... Eu sou mais otimista do que pessimista. Oscar, considerações finais. Muito finais. A reforma política, o Fernando Abruzzo vai falar depois, ele explica tudo como tem que ser feito. Né? Então, essa é a minha resposta. Um detalhe. Quer dizer, me parece que o sistema, a Constituição pode ser dividida em algumas partes, 2 ou 3. Uma parte é a máquina política. Essa máquina tem que funcionar, porque ela que gera governabilidade, ela que gera o acordo, etc.
a nossa máquina é muito difícil, especialmente pela não inteligibilidade do sistema eleitoral. Eu não sei em quem eu voto e eu não sei onde é que o meu voto vai parar. Portanto, eu não confio no sistema político. Nós precisamos dar um salto em direção a maior accountability, responsividade do parlamento. Eu preciso saber aonde é que o meu voto foi parar, né? O modelo mais brutal de fazer isso é criar um sistema distrital. Eu acho que nós não temos condições de fazer isso, é muito difícil fazer isso. Eu não vejo por que nós não possamos fazer uma outra coisa, que é o chamado sistema onde você tem o voto proporcional, mas os distritos são menores. Eles têm uma pluralidade de vencedores. Então, é como dividir São Paulo em 10 não, tem que ser mais, em 15 distritos. Então vão ter 4 vitoriosos por distritos, né? Você tem vários sistemas ao redor do mundo que usam isso. Esse é o modelo alemão? Não, o modelo alemão... é o modelo escocês. Esse é o modelo escocês. O modelo Vem alemão tem a vantagem de ter uma afinidade maior com características da cultura brasileira. Então, o modelo alemão, eu acho que ele mistura o voto distrital e o voto proporcional. O Fernando vai falar sobre tudo isso depois, no detalhe, o Fernando no detalhe. Então, eu acho o seguinte, se nós não conseguirmos tornar o Congresso accountable, se ele continuar sendo irrelevante, ele é simplesmente um mecanismo de pressões corporativistas, o presidente, que significa, entre aspas, aquele que defende o interesse coletivo, ele vai ter sempre que negociar com quem defende o interesse privado, corporativo. E essa é uma batalha. E essa batalha faz com que o país avance muito lentamente, né? Então, eu acho que a reforma da máquina é hoje o essencial. Usar uma palavra que o Faria disse em relação a outros temas que, ao meu ver, são constitucionalmente menos relevantes, né? Ou seja, eles são relevantes, mas não precisavam estar na Constituição. É a desidratação, ou seja, segurança pública. O tema mais relevante, o que pode dar mais curto-circuito no Brasil hoje em dia, né? Nós podemos ter o caos, a militarização em função de não termos resolvido a questão de segurança. Ele precisa ser desconstitucionalizado, tem duas balizas na Constituição, e os estados vão precisar se reorganizar. Então, eu acho que o sistema tributário, o sistema de segurança pública, outros sistemas, eles poderiam ter uma emenda rebaixando a, pelo menos, nível de norma complementar da Constituição. Isso facilita, desobstaculiza a reforma depois, você engaja na reforma. Agora, em relação ao núcleo duro da Constituição, eu acho que nós temos que ser... outro dia eu até escrevi um artigo assim, aos liberais brasileiros. Eles têm que ser radicalmente anti qualquer coisa que o Bolsonaro esteja falando, por mais que se encantem com o bonitinho do seu candidato a ministro está fazendo. Ou seja, um liberal do naipe do Paulo Guedes. Né? A nossa sobrevivência enquanto uma sociedade que será capaz de decidir sobre si mesma depende de nós preservarmos o núcleo fundamental da Constituição. Né? É isso. E o resto dá para negociar. Bom, tem última... eu queria só uma coisa. Você fez propaganda do livro, o Dr. Paulo Sotero foi quem hospedou essa pessoa lá em Washington para que pudesse escrever o livro. Então, o Wilson Center, que eu queria agradecer. Muito bom. Faria, rapidinho aqui. Eu só queria dizer que eu passei ontem para a Rafaela, aqui do Instituto, um texto em que eu discuto a ideia de uma Constituição principiológica e uma Constituição normativa. Eu tento explicar, é uma questão de teoria do direito, eu tento colocar isso de uma maneira mais, vamos dizer, não com juridiquês, e autorizei a Rafaela a distribuir esse texto, quem quiser, acho que deve, não sei como é que funciona. No nosso site, colocar, digamos que a gente... Exatamente. Tá. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção, para mostrar como o próximo ano não será fácil, e já antevendo as reformas que virão, alguns grupos, principalmente na área da magistratura e do Ministério Público, já estão desenvolvendo, dentro da temática dos princípios, um princípio que é o que eles chamam de princípio da proibição de retrocesso social. Basicamente, o princípio da proibição de retrocesso social é um princípio que, independentemente das crises econômicas e das recessões, das crises econômicas e das recessões, há uma proibição, eles querem colocar na Constituição, uma proibição de reversibilidade fática. E isso tem precedente, por exemplo, no Acórdão 39 de 1984 da Constituição portuguesa, que diz claramente que, uma vez
avançando-se em direitos civilizatórios, eles não podem mais ser revogados. Essa é uma polêmica que vai tomar, uma polêmica que nós não temos ainda. Claro. Fixa o PIB em 5%. É para mostrar o que virá. É isso que eu quero que os nossos operadores jurídicos, alguns operadores, claro, já começaram a discutir isso. É um tema que aparecerá certamente. Já que a gente concordou em tudo... Mas é rapidinho, porque a gente vai fazer veja, é um problema pelo seguinte, quando você retira, por exemplo, a cláusula, o teto, e você tira o custo da dívida, dos juros, você faz exatamente isso. Olha, tem que rebaixar o teto, desde que não mexa no pagamento. Sim, mas desde que não mexa no pagamento dos juros. Né? É uma forma de você tirar do corpo político. Não estou defendendo, eu estou dizendo que é o mesmo tipo de cálculo apropriado por outro grupo. Né? É o mesmo tipo de cálculo. O Oscar acionou o presidente do Banco Central. Com isso, a gente encerra aqui e fazemos